Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre o aumento dos casos de AIDS entre os idosos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, de 2007 até 2015, houve um crescimento de mais de 60% entre pessoas de 55 a 70 anos. Nossa equipe foi às ruas para ouvir a população. Você sabe quais são as maneiras de se contrair AIDS? Sim, eu sei que é através de uma relação sexual, um exame, alguma coisa com agulha. Pelas doenças sexualmente transmissíveis? Através de alguma ferida que tem na boca, uma herpes. Não utilizando métodos anticoncepcionais, como o uso de preservativos, a prevenção básica, né? Você sabia que a taxa de idosos com AIDS vem crescendo? Não. Acontece bastante porque, ainda mais quando o parceiro é muito antigo, aí não suspeita de nada. Às vezes o senhor acaba tendo relação com outras pessoas e acaba contraindo AIDS e a pessoa não fica nem sabendo. Não, eu não sabia, mas eu já ouvi falar que é muito alta. Dizem que é por causa que tem muitas pessoas idosas tendo relações com pessoas mais novas, e essas pessoas mais novas geralmente usam droga. Você acha que idosos que contraíram AIDS sofrem preconceito? Sofre, com certeza. Ainda mais, não só pela questão de idade, mas pelo preconceito que tem a própria doença. Uma pessoa, às vezes, você vai no médico, ela já fala que ela tem a doença, as pessoas já se afastam. Infelizmente, a nossa população hoje, as pessoas hoje ainda são preconceituosas e eu acredito que pessoas idosas sofram assim com preconceito. Para esclarecer e orientar a população sobre o assunto, convidamos a doutora em Ciências pela Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, Liz Aparecida de Souza Neves, que atualmente é coordenadora do programa de DST, AIDS, tuberculose e hepatites virais. Seja bem-vinda, Liz. Agradeço o convite. Liz, quais os fatores que contribuem para os altos índices de contaminação com o vírus da AIDS entre os idosos? O tema que vocês trouxeram foi muito interessante e a gente precisa sempre divulgar, né? O próprio vídeo, a gente percebe que ainda existe desinformação, né? Hoje os idosos eles estão tendo uma melhor qualidade de vida do que alguns anos atrás e eles conseguem com isso vivenciar a sua sexualidade com mais facilidade do que se podia antes, né? Então a gente percebe que mulheres, homens, eles quando ficam sozinhos, eles saem, eles vão se divertir, eles vão em busca do prazer como qualquer pessoa. E com isso eles têm uma dificuldade maior ainda de proteção em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente percebe um aumento não só do HIV como de outras doenças, mas o HIV ele acaba impactando mais porque é uma doença que ainda não tem cura. A contaminação crescente nessa faixa etária causa surpresa nos órgãos de saúde? Eu não diria que causa uma surpresa, porque a forma de transmissão ela é a mesma e quando a pessoa não se previne, então ela não diria exatamente uma surpresa. Agora, com certeza, os órgãos de saúde, de modo geral, não são preparados para atender essa demanda da população que está envelhecendo e que, com isso, ela acaba tendo outras doenças, inclusive essas sexuais. Então, a gente precisa cada vez mais se preparar também para atender essa população, essa demanda. E existem campanhas direcionadas aos idosos para a prevenção? Direcionadas especificamente, não. A gente tem algumas campanhas, de um modo geral, que seriam para todas as faixas de idade. A gente tem hoje exatamente uma explosão de casos em algumas faixas mais jovens, né? Em jovens, principalmente de 20 a 29 anos, existe um aumento muito grande de casos. Agora, cabe a gente assim, uma preocupação grande quando a gente pensa na faixa acima de 50 anos, que também proporcionalmente ao que era há 10 anos atrás, houve um aumento grande de casos. E é uma população que normalmente tem mais dificuldade de proteção ainda do que o jovem que cresceu ouvindo falar de AIDS, né? Ouvindo falar de prevenção e ouvindo falar de preservativo. Então, a gente precisava realmente pensar em campanhas direcionadas a essa população. Infelizmente, a gente não tem especificamente para esse grupo. Liz, é possível se prevenir através de medicação? A gente tem hoje uma modalidade de prevenção que chama PEP, que é profilaxia pós-exposição ao HIV. O que é isso?
é quando você teve uma situação de risco, ou quer dizer, o que nós chamamos de situação de risco? Uma exposição ao vírus, seja por transmissão sanguínea, um contato com sangue infectado, compartilhar o mesmo instrumento, né, uma mesma seringa, uma mesma agulha, ou por uma relação sexual desprotegida. Não usou preservativo, é o que a gente chama de uma relação desprotegida. Se você teve uma situação onde você pode ter se exposto ao risco, ou com uma pessoa que você não conhece, ou tem alguma situação de vulnerabilidade, você deve procurar o serviço de saúde, no máximo até 72 horas, você vai fazer todo um protocolo de tratamento e tomar medicação para evitar de se contaminar do vírus. Isso a gente chama de profilaxia pós-exposição. Ela não é exclusiva para idosos, pode ser para qualquer pessoa que tenha tido contato com, que possa ter sido exposta ao vírus HIV, né? Em Ribeirão Preto, deve-se procurar das 7 às 16 horas o centro de referência na Rua Prudente de Moraes. Após as 16 horas e durante 24 horas e final de semana, a UPA da 13 de maio. Então, qualquer pessoa que possa ter tido uma exposição deve procurar esses locais e iniciar o tratamento quanto antes, porque aí vai ser uma forma de prevenir de se infectar. Ela pode ter tido um contato, ela vai tomar medicação durante 28 dias e, com isso, ela evita de se infectar, de se transformar na doença. E, Liz, quais são as dificuldades de falar com esse público da terceira idade sobre a prevenção? De um modo geral, falar de sexualidade é difícil, seja com o público jovem, adolescente, adulto e aí principalmente a questão do idoso, né? É muito difícil a gente imaginar nosso pai e nossa mãe transando, vamos assim dizer, tendo um relacionamento sexual. E a vida está aí, eles estão tendo relacionamento do mesmo jeito. Mas a própria criação, né, de um modo geral, como que eles se passaram, né, a sociedade e tudo mais, faz com que seja difícil para eles, para uma grande parte deles, verbalizarem e falar. E é difícil também para o profissional de saúde, que foi criado muitas vezes da mesma forma. Então, nem sempre o profissional de saúde tem essa mesma facilidade. Então, assim, a gente precisa pensar em estratégia de prevenção na linguagem que eles possam tanto entender, eles precisam perceber que eles estão expostos, porque às vezes acontece isso, mas eu só saio, eu só namoro com uma pessoa que eu conheço, ela foi casada ou ele foi casado há muito tempo, então não tem risco. Não, a gente precisa saber que qualquer tipo de relacionamento em que você não colocou uma barreira, que no caso é o preservativo, você tem um risco. Uma outra coisa que é importante a gente falar também, que é uma forma de prevenção e não podemos esquecer, a mulher acima dos 50 anos, principalmente quando vai entrando na menopausa, ela tem uma dificuldade maior na relação sexual, existe um ressecamento por conta dos hormônios. E com isso é importantíssimo o uso do gel lubrificante, e que a maioria das mulheres não sabe disso, muitas vezes. Então, essa é uma forma de prevenção. Só que tudo isso está no mesmo conceito de se falar de sexualidade. A mulher vai no ginecologista, o ginecologista faz todos os exames, mas às vezes não conversa com ela, às vezes ele tem essa dificuldade, né? E isso extrapola em todos os locais. O tratamento tem a mesma eficácia para idosos que já fazem uso de remédio controlado para outras doenças? O HIV, sim, ele tem a mesma eficácia, ele é um tratamento bom. Agora, qual seria a dificuldade? Normalmente, a pessoa quando chega numa faixa etária maior, ela começa a ter outras patologias, outras comorbidades que vão prejudicar o seu organismo e vão trazer mais dificuldades, de um modo geral, ao todo o tratamento. Então, é comum, a gente sabe que nós temos uma epidemia de doenças do aparelho circulatório, né, que são a hipertensão, o colesterol, as endócrinas, como o diabetes, que é muito comum nessa faixa de idade você ter uma grande parte da população com essas doenças. Então, ele não atrapalha, o HIV não atrapalha esses outros tratamentos, mas com certeza você tem uma situação agravante, vamos assim dizer, porque a pessoa já tem outras situações onde ela tem que se preocupar, né? Então, é mais um fator, mais um medicamento, mais um tratamento em que ela tem que ficar atenta. Agora vamos ouvir algumas das dúvidas que a população tem a respeito. Eu gostaria de saber da doutora se crianças podem contrair o vírus HIV. Pode. A criança ela pode ser infectada tanto pela via da transmissão vertical, que a gente fala, ou seja, se a mãe gestante tem o vírus HIV,
ela pode passar para o filho se ela não fizer o tratamento correto. Então, a criança pode já nascer infectada com o vírus HIV. Felizmente, o tratamento é bom. Hoje em dia, ele foi um dos primeiros tratamentos que foram descobertos assim, e que provou serem muito eficazes. Então, hoje, é obrigatório fazer, durante o exame pré-natal, durante o acompanhamento do pré-natal, o exame do HIV. Porque em qualquer momento onde você descobre se a pessoa tem o vírus ou não, se essa gestante tem o vírus, ela entra com a medicação de forma a evitar que a criança nasça com o vírus. Então, essa é uma possibilidade. Além disso, a gente tem outras possibilidades que são as outras formas de transmissão. Nós sabemos, por exemplo, que você pode ter a transmissão por compartilhamento de instrumento pérfuro cortante, que no caso da criança é mais difícil, mas uma transfusão sanguínea. Hoje, felizmente, os bancos de sangue, eles são extremamente rigorosos, né, na qualidade do sangue que ele fornece, isso não tenha dúvida, mas a gente não pode dizer que isso seja impossível, que ainda possa existir esse tipo de coisa. E por último, a gente tem a questão de uma violência sexual, né, que você também pode ter um fator de transmissão. Então, a idade não vai impedir que a criança se infecte, caso, infelizmente, alguma coisa desse tipo possa acontecer. O número de parceiros influencia no risco das pessoas serem infectadas? Influencia, porque quando você tem uma multiplicidade, um número maior de parceiros, a chance de você encontrar algum que seja infectado, ela vai aumentando. Então, quanto maior o número de parceiros, maior é a chance que você tem de se encontrar com alguém que esteja infectado com HIV ou com outras doenças, e aí você também passa a ser infectado. A multiplicidade também dos atos diferentes, também, se você não usar o preservativo, também você pode ter um risco maior de infectar. Quais são os sintomas da AIDS? A AIDS, ela vai dar os sintomas que as infecções oportunistas aparecerem. O que seria isso? Isso acho que é importante a gente falar. Quando uma pessoa se infecta com o vírus, ela teve o contato com o vírus HIV e ela pega o vírus, esse vírus ele vai ficar dentro do organismo dela por um período que a gente chama de latência, que pode chegar até 10 anos. Durante todo esse período, ele não vai dar manifestação nenhuma, né? Na média, a gente fala 10 anos, é uma média, tudo depende muito do organismo de cada um, mas é uma média de 10 anos. Ele faz o quê? Falando de uma forma muito popular, ele destrói as células de defesa do organismo. É isso que ele faz, ele ataca o organismo da pessoa, destruindo a célula de defesa. Então, enquanto isso, ele ele não dá sintoma, ele vai fazendo isso silenciosamente. Quando a imunidade dessa pessoa está muito baixa, o que acontece? Ela começa a pegar infecções que a gente chama de oportunistas. Então, os sintomas que ela vai ter vão ser dessas infecções que ela pegar. Então, ela pode pegar uma diarreia que não passa nunca, que não consegue melhorar, ela pega pneumonia, ela pega um tipo de tuberculose diferente da pulmonar, muitas vezes, ela pode pegar alguns tipos de câncer, né, como o sarcoma de Kaposi, por exemplo. Então, assim, ela vai, candidíase, que é o popular sapinho, que é comum às vezes em bebê, em recém-nascido, ele pode dar numa pessoa adulta que esteja com a imunidade baixa. Então, esses são sintomas já com a doença desenvolvida. Lembrando que durante todo esse período em que ela está na latência, a pessoa não tem sintoma nenhum, mas ele transmite. Ele está transmitindo a doença, sem saber. Quanto aos cuidados que um idoso precisa ter quando ele já possui a doença, quais são eles? Existe diferença em relação a uma pessoa de 25 anos, por exemplo? Não existe diferença. Os cuidados que a gente coloca é que ele precisa ter uma boa adesão ao tratamento, né? Ele precisa tratar. Hoje a gente sabe que o medicamento é muito bom, os medicamentos que a gente tem hoje são muito bons, então ele precisa ter uma boa adesão a esse tratamento e, na medida do possível, ter uma boa qualidade de vida. O que significa isso? Alimentação, sono, lazer, com tudo isso, ele tendo uma tranquilidade maior, ele consegue dar um aporte melhor para o organismo dele. E é também tratar as comorbidades que ele possa ter, porque aí no caso do idoso, como eu disse, é mais comum que ele tenha outras comorbidades, então ele tem que estar atento para isso também. Como ficam os efeitos colaterais nessa faixa etária e a ação dos remédios? Os medicamentos, eles não vão ter grandes efeitos colaterais. Nós estamos numa fase hoje onde os medicamentos, eles estão desenvolvidos de uma forma que tem menos efeito colateral. A gente ouve, né, há alguns anos atrás na epidemia, onde a pessoa tomava 20, 30 comprimidos por dia
E também tinha muito efeito colateral. Hoje, felizmente, isso reduziu e ele é muito seguro e muito eficaz. Então, quanto a isso, ele pode ficar bem tranquilo, não tem interferência. Isso. Quanto à conscientização, qual é a melhor maneira de transmitir as ideias para esse público da terceira idade que talvez não tenha tanto acesso à informação ou tecnologias? A gente precisa chegar até eles e acho que uma das formas talvez seja essa, vocês divulgando informação, colocando de uma forma que eles possam chegar. Agora, nós precisamos às vezes chegar até eles, né? Não só a informação em rede, que a gente sabe que hoje em dia chega, né? Muitos chegam, mas a gente precisa pensar em chegar aonde eles estão, em núcleos, em locais onde eles buscam, onde eles passeiam, onde eles se encontram. Precisamos pensar nisso com toda certeza. Liz, obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Obrigado. O TVT fica por aqui e nos encontramos na semana que vem.